Olá, meu nome é Marluce, sou bibliotecária na Divisão Técnica de Biblioteca e Documentação da Unesp, campus de Botucatu. Nessa aula eu vou falar sobre estratégia de busca para estudos de revisões sistemáticas e revisões de escopos. A aula é dividida em duas partes teórica e após finalizar a parte teórica, eu vou aplicar tudo na parte prática. Então, inicialmente, eu vou falar sobre estratégia de busca. Então, estratégia de busca é o encontro de dois conjuntos. No primeiro conjunto, nós temos os termos ou as palavras que representam o estudo em questão. No outro conjunto, nós temos as informações que nós recuperamos nas bases de dados e interfaces. Essas palavras nós podemos selecionar do título, se for uma revisão sistemática do PICO, se for uma revisão de escopo do PCC e também na conversa com a pessoa, o pesquisador ou a pesquisadora, o aluno ou a aluna, o docente ou a docente. Nessa conversa, nós temos como melhor compreender o assunto, ver quais são os objetivos do estudo em questão e o resultado ou os resultados esperados com o desenvolvimento desse estudo ou dessa pesquisa. Nessa conversa, nós também conseguimos selecionar ou encontrar termos para incluir na estratégia ou nas estratégias de busca. Uma estratégia de busca elaborada de forma precisa, ela vai garantir estudos efetivos, ou seja, estudos que melhor representam o estudo em questão. Então, para eu elaborar uma estratégia de busca de forma precisa, garantindo assim melhores estudos, melhores documentos na literatura científica, eu tenho que primeiro criteriosamente selecionar os termos ou as palavras que representam melhor o estudo. Vou verificar se há descritores em ciências da saúde para cada termo ou palavra escolhida. Vou elaborar as estratégias utilizando os operadores lógicos ou booleanos, os sinais e também os filtros que estão disponíveis nas bases de dados. Então, primeiro, seleciono os termos ou as palavras que nós chamamos de linguagem natural. Depois, eu vou acessar, consultar os 3 descritores na área de ciências da saúde e verificar se há um vocabulário controlado para cada vocabulário natural. Então, um exemplo. Vou fazer um trabalho sobre derrame. Quando eu pegar a palavra derrame e colocar no descritor em ciências da saúde, o DECS, o que o DECS vai informar? Que ao invés de usar o termo derrame, eu vou colocar na minha estratégia acidente cerebrovascular. E quando eu não acho o descritor correspondente ao termo natural, atualmente eu utilizo o ChatGPT para localizar sinônimos ou termos alternativos para aquele vocabulário natural que não tem um vocabulário correspondente ou controlado nos descritores em ciências da saúde.
Então, atualmente eu utilizo os descritores, DEX, MESH, ENTRI e também o GPT, solicitando termos ou sinônimos, termos alternativos ou sinônimos. Depois eu vou elaborar os conjuntos utilizando os operadores booleanos. Então, os operadores booleanos, eles vão realizar a combinação ou as combinações dos meus termos. E, de acordo com o operador utilizado, eu posso ampliar ou diminuir os resultados dos documentos localizados nas bases de dados. O OR é o operador que amplia a minha chance de localizar um número maior de resultados, porque ele soma. Quando eu coloco entre um termo e outro o operador OR, o que as bases subentendem? Que eu quero aquele termo mais o outro, onde tem a colocação do OR entre um e o outro. Então, eu vou somar. Eu quero esses dois termos. Então, eu uso o OR para incluir sinônimos na minha estratégia, acrônimos, siglas ou abreviações, variantes ou diferentes formas de grafia e também termos relacionados. E o uso desse quadro, dessas informações que tem nesse quadro, eles vão se impactar ampliando os números ou o número de documentos localizados nas bases de dados. Já o AND, ele vai fazer a intersecção dos meus termos. Então, se eu tenho pilates e fortalecimento muscular, se eu colocar o AND, quando eu colocar isso no campo de busca das bases de dados, o que as bases subentendem? Que eu vou querer documentos que tenham relação, a intersecção do pilates com fortalecimento muscular. Então, é diferente do OR, porque o OR, se eu colocasse pilates, OR, fortalecimento muscular, as bases buscariam tudo que tem sobre pilates e tudo que tem sobre fortalecimento muscular. Quando eu coloco o AND, as bases subentendem que eu quero essa relação do pilates com o fortalecimento muscular. E também temos o NOT ou EndNOT, que é um operador que eu utilizo para eliminar alguns tipos de estudos que eu não quero que as bases recuperem no primeiro momento da minha busca. Então, um exemplo, eu estou fazendo um trabalho experimental e eu vou colocar NOT humanos. Então, as bases já subentendem que eu não quero trabalho, né, em humanos. Então, ensaios clínicos, esse tipo de trabalho, as bases, elas não vão recuperar. Então, elas vão recuperar o quê? Recuperam somente os estudos experimentais. Mas é preciso ter muito critério no uso desse operador. Não que os outros não precisem também. Só que, um exemplo, eu estou realizando um trabalho experimental com cães e gatos. Por uma distração eu coloco esse NOT num lugar errado na estratégia, acabo colocando depois de cães e antes de gatos, o que as bases subentendem?
que eu não quero nada de documentos que tenha o termo gatos ou que apareçam cães e gatos. Então, todos os operadores precisamos colocá-los de forma muito criteriosa, precisamos ficar muito atentos na colocação ou nas colocações desses operadores, porque eles que definem o número de resultado localizado nas bases de dados. Além dos operadores, nós também utilizamos os sinais de pontuação. Truncagem. A truncagem ela é utilizada para recuperar a forma derivada das palavras. Então, eu vou pegar o radical da palavra, trunco, coloco no campo de busca da base ou das bases, e aí o que a base que eu coloquei, a palavra com truncagem subentende? Que eu quero todas as formas derivadas plurais desse termo. É preciso conhecer bem o idioma para saber onde a palavra será truncada. Então, eu preciso conhecer o radical, preciso conhecer o idioma para saber onde eu vou truncar a palavra, porque se eu truncar no lugar errado, eu posso perder estudos. Então, nós usamos os asteriscos para termos em inglês. Então, geralmente são as estratégias elaboradas em inglês para as bases internacionais e usamos o cifrão para as estratégias nacionais, as estratégias que utilizaremos para recuperar resultados nas bases nacionais. Nesse slide, eu mostro o que foi falado anteriormente, até agora na aula. Então, temos uma estratégia sem uso da truncagem e uma com uso da truncagem. Então, observem a estrutura de cada estratégia e aí fica a critério de cada pessoa utilizar ou não a truncagem. Dependendo, há lugares que já solicitam um formato, né, de estratégia, que na estratégia contenha alguns itens. E pode ser que um deles seja que a estratégia seja elaborada com o uso da truncagem. Eu opto sempre sem uso da truncagem. Prefiro trabalhar com sinônimos, acrônimos, abreviações, siglas. Então, isso cada um vai ter o seu estilo. Agora eu vou falar sobre o uso das aspas e parênteses. As aspas e parênteses são utilizados para frases, expressões ou termos compostos. Por quê? Quando eu fecho com aspa ou parênteses, termos compostos, frases ou expressões, eu evito que um termo apareça no título do documento e o outro no resumo. Então, do momento que eu utilizo aspas ou parênteses, os termos tendem a aparecer o quê? Sempre juntos, independente do campo, se é título, se é resumo, se é no campo de palavras-chave. Então, aqui nós temos um slide que mostra o exemplo com e sem o uso das aspas. A efetividade dos resultados está no uso das aspas, aonde aparece um número menor de resultados. O de cima, que nós não usamos aspas, é um número maior de resultados, porém, muitos desses resultados, eles não têm afinidade com o assunto em questão, quando eu não uso aspas nessas situações. Os parênteses também são utilizados para termos compostos, frases e expressões. Então, o usuário pode tanto usar aspas como parênteses. Eu geralmente utilizo aspas para fechar termos compostos, frases e expressões, e utilizo os parênteses para abrir e fechar os conjuntos de OR
com a intersecção end. Eu opto pelo uso das aspas e não dos parênteses para eu não me confundir. Então, eu acredito que usando aspas para termos compostos e parênteses para abrir e fechar os conjuntos de OR com a intersecção AND, fica mais fácil para poder trabalhar com a estratégia. Bom, agora então eu vou falar um pouco sobre o mesh, o dex e o entry. Então, os descritores, eles também, na literatura, são conhecidos como vocabulários controlados, unitermos, tesauros. Então, aparecem vários termos que representam os descritores. Mas isso não tem peso assim em nada para o uso deles. O dex, ele é um descritor que nós utilizamos para elaborar estratégias que serão rodadas em bases nacionais. Atualmente, nas bases BVS, Biblioteca Virtual em Saúde, e no Cielo via Web of Science. O mesh é um descritor em ciências da saúde que utilizamos para elaborar as estratégias que serão rodadas nas bases internacionais. O entry, ele também é um descritor utilizado para elaborar estratégias para rodar nas bases internacionais. Quando eu elaboro estratégias internacionais, eu utilizo o mesh e o entry junto. O que aparecem nos dois, eu mantenho apenas uma vez o termo ou os termos. Então, aqui tem o passo a passo do dex, que eu vou mostrar em tempo real, na parte prática da aula, mas isso daqui é uma apresentação e também manual, por isso que está bem detalhado, e tudo isso será mostrado na parte prática. Então, aqui, uma estratégia elaborada utilizando o dex. Eu coloco os vocabulários controlados ou os descritores nos 3 idiomas, porque a maioria das revistas nacionais publicam em inglês, espanhol e português, e os termos alternativos eu coloco só em português. E quando um descritor ele é igual ao outro, então o descritor espanhol é igual ao descritor em português, só um acento que difere um do outro eu mantenho só uma vez, porque acento e cedilha não reconhecidos pelas bases. Então, aqui é uma estratégia elaborada pelo dex. Quando eu tenho 2 descritores no mesmo conjunto de OR, para rodar na BVS, na Biblioteca Virtual em Saúde, onde nós temos a Lilacs inserida, porque a BVS ela traz várias publicações e bases, e a Lilacs está inserida dentro da BVS. Então, quando eu vou rodar a estratégia na BVS e dentro do mesmo conjunto de OR, eu tenho 2 descritores, então eu utilizo os parênteses para abrir e fechar o conjunto e os parênteses para abrir o primeiro descritor com seus termos alternativos, fecho, OR, abro com parênteses outro descritor com seus termos alternativos e fecho. O mesh, então aqui tem todo o passo a passo, como acessar e localizar
sinônimos, acrônimos e aqui o ENTRI, todo o passo a passo. E aqui nós temos a estratégia elaborada para rodar nas bases internacionais, e aqui eu utilizei o MESH e o ENTRI. No tom claro, são os termos que não apareceram em ambos descritores, apareceu só no ENTRI, então eu mantenho. Então, primeiro eu procuro no MESH, depois eu pego o descritor em inglês e coloco no ENTRI. Aquilo que repetiu no ENTRI, que já tem no MESH, eu descarto, mantenho apenas o termo ou os termos que não apareceram no MESH. Algumas dicas. Atenção! Colocar os operadores em letra maiúscula. Assim, eles não serão confundidos no inglês com artigos. E observem atentamente em termos compostos onde colocar as aspas, porque isso também compromete no número de resultados localizados nas bases de dados. Então, é preciso ficar muito atento na colocação das aspas. Importante também, antes de iniciar uma estratégia de busca, observe o título, o trabalho que será realizado, o desfecho que pretende ser obtido, objetivos alcançados e assim selecionar os termos que melhor represente esse estudo na recuperação dos documentos. É importante também não selecionar todas as palavras do título, porque há termos que eles já representam o que precisa ser recuperado. Então, aqui eu tenho adesão ao tratamento em adolescentes com diabetes mellitus tipo 1, 2 pontos, motivação para o autocuidado. Então, eu já sei que a população serão os adolescentes com diabetes tipo 1. Então, isso precisa constar dentro da minha estratégia. O que eu busco é adesão ao tratamento para que esses adolescentes, através do tratamento, desse autocuidado, eles tenham mais qualidade de vida. Então, quando eu vou elaborar a estratégia, eu vou pegar a população, essa condição clínica e a intervenção, que será o tratamento. Então, eu vou pegar esses 3 termos. Mas e a qualidade de vida? Isso, no primeiro momento, eu não vou incluir na minha estratégia e vou deixar como critério de inclusão na hora que eu for pegar os resultados, ler o título e o resumo de cada um, e aí sim eu vejo se o estudo, o desfecho dele também é qualidade de vida e autocuidado. Então, eu mantenho alguns termos do meu título, do meu estudo, como critério de inclusão ou exclusão. Outra ferramenta, outro recurso que eu venho utilizando é o GPT. Então, o GPT, ele não traz o vocabulário controlado, mas ele traz muitos termos
que abrangem o estudo que eu vou realizar. Então, trabalhar com o GPT nessa situação é muito benefício para a busca de estudos. E aqui eu mostro como eu realizo a busca no GPT por termos para eu incluir na minha estratégia. Agora eu vou falar um pouco sobre essa questão da elaboração da estratégia. Então, todas essas ferramentas, todos esses recursos, eles servem para tornar a minha estratégia precisa e buscar resultados que representem melhor o estudo em questão. Porém, a estratégia, para ela buscar resultados, ela precisa, além dessas ferramentas e desses recursos que eu mencionei, ela precisa também ser elaborada de forma que ela acompanhe a pergunta investigativa, o raciocínio do que será realizado dentro do desenvolvimento daquele estudo. E isso eu vou conseguir fazer através da colocação dos operadores booleanos. Então, se eu colocar muitos conjuntos de OR com a intersecção AND, eu posso comprometer os meus resultados, o número dos meus resultados, porque eu vou tornar essa estratégia muito mais específica. Se eu trabalhar com menos AND e mais OR, eu vou recuperar mais estudos, porque eu tornarei a estratégia mais sensível. Então, para cada tipo de busca, é preciso usar um tipo de estratégia. Se ela será estruturada de forma específica ou de forma sensível. Então, aqui um exemplo. O uso de anticoagulantes associada, olha só, esse termo ele vai definir muita coisa. Associada à reabilitação neurológica em pacientes que tiveram AVC. Bom, vou selecionar então minha população, pacientes que tiveram AVC. Mas se eu pegar só o AVC, o acidente cerebrovascular, eu não preciso pegar paciente ou pacientes. O AVC ele já vai representar essa condição. Vou pegar o anticoagulantes e a reabilitação neurológica. Então, eu vou trabalhar com esses três termos. Se eu for elaborar uma estratégia específica, eu vou vou construir três conjuntos de OR com a intersecção AND, tanto utilizando DEX como mesh ou entre. Mas o que isso resulta? Em menos estudos. Por quê? Observem que aqui eu falei associada. Eu quero artigos, documentos, estudos, então não vou falar em formato de documentos, que o anticoagulante ele esteja associado à reabilitação neurológica para os pacientes com AVC. Então, eu utilizo a estratégia sensível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as duas intervenções, ou práticas, ou condutas, vou colocar o OR e vou dar um AND com AVC. Então, eu vou recuperar muito mais estudo e assim eu vou fazer o quê? A minha
seleção. Aí eu vou ver se eu vou manter o estudo dentro do desfecho que eu pretendo buscar. Então aqui eu tenho a estratégia no DEX e aqui no Mexe no Entre. Nessa parte da aula eu vou falar sobre estratégia de busca para estudo de revisão sistemática e revisão de escopo. Mas algo bom, toda a parte que foi falada até agora serve para qualquer tipo de estudo. Então, você, usuário, pode utilizar dessa aula para fazer a sua estratégia ou as suas estratégias, mesmo que seu estudo não seja de revisão sistemática e revisão de escopo. Bom, a revisão sistemática, ela é representada, quando fala-se em revisão sistemática, já vem logo a pirâmide de evidências. Então, ela está no topo da pirâmide de evidência. Então, o nível de evidência de um estudo de revisão sistemática, ele é muito grande. Então, a revisão sistemática, ela é um estudo secundário, porque ela será elaborada utilizando os estudos primários publicados na literatura científica. Então, para eu poder realizar um estudo de revisão sistemática, o N do meu estudo, diferente do estudo experimental, que eu posso utilizar animais, que eu posso utilizar lâminas, diferente de ensaios clínicos, que eu vou fazer através dos meus pacientes. A revisão sistemática e a escopo, nós utilizamos os estudos primários localizados na literatura. Então, para eu elaborar um estudo de revisão sistemática, é necessário que as estratégias sejam muito bem estruturadas, tanto a revisão sistemática como o escopo. Por quê? Porque as estratégias que definirão o meu N, o que eu vou recuperar nas bases de dados. Então, quando eu for realizar um estudo de revisão sistemática ou escopo, primeiro eu já tenho que ter muito em mente que vou elaborar estratégias bem precisas. Bom, então vamos voltar. Quando eu vou fazer um estudo de revisão sistemática, então primeiro eu elaboro a pergunta investigativa, quer dizer, todos os estudos provavelmente eles se originam de uma pergunta investigativa. Depois, na revisão sistemática, eu vou elaborar a estratégia PICO. Através da estratégia PICO, eu vou selecionar os termos para eu começar a desenvolver, a construir as minhas estratégias de busca. Depois que eu fiz toda a busca na literatura, eu vou selecionar os meus estudos, os documentos recuperados. Então, eu vou trabalhar sempre com uma tabelinha com critério de exclusão e critério de inclusão. Leio título a título, resumo a resumo. Vejo quais estudos eu vou incluir, que eu pretendo incluir para trabalhar na minha revisão, para elaborar a minha revisão. Aí, após a exclusão dos estudos que eu não vou utilizar, eu vou pegar aqueles estudos, a lista dos estudos que eu mantive, e aí eu vou buscar na íntegra e avaliar e verificar a qualidade metodológica de cada um. Avaliando a qualidade metodológica, eu vou evitar erros
na hora que eu elaborar a minha revisão sistemática. Então, para garantir a qualidade e credibilidade do estudo, do seu estudo, quando você for retirar as informações de cada documento que será utilizado para você elaborar a sua revisão, use o guideline ou checklist. Além de padronizar as informações que ele vai retirar de cada estudo, ele traz itens que vão estruturar melhor a sua revisão sistemática. Ela vai ficar mais consistente, ela vai ficar mais bem elaborada, mais bem estruturada. Bom, e aí é elaborar a sua revisão e depois você pode ou não ver se consegue fazer a meta-análise. Então, a meta-análise, ela tem um peso estatístico grande, realizada através do software do Revman, que está no final desse manual. Então, vocês podem sim fazer revisões sistemáticas com meta-análise, mas jamais meta-análise sem revisão sistemática. Se o pesquisador ele não utiliza esses recursos como sinônimos, sinais, descritores, ele poderá ter seu estudo prejudicado numa submissão para uma revista ou até mesmo na sua defesa, se ele estiver defendendo uma dissertação, se ele estiver defendendo sua tese, seu TCC. Porque pode acontecer de ter, né, na banca membros que conhecem esses recursos e, ao olhar as estratégias, perceberão que não foram utilizadas as ferramentas que tornam as estratégias mais precisas. A metodologia, né, do estudo de revisão sistemática, ela é um pouco diferente dos outros estudos, porque nela será preciso colocar como conseguimos recuperar os estudos primários. Então, dentro da metodologia é que nós vamos colocar os descritores, as bases, o número de documentos localizados em cada base, e podemos colocar também como apêndice as estratégias que foram utilizadas para recuperar estudos primários. Importante colocar nos resultados do estudo de revisão sistemática os números de documentos localizados nas bases, os números de duplicatas, os critérios de exclusão, os critérios de inclusão e o número exato que foi realizado, então, o seu estudo de revisão sistemática. Quando o pesquisador vai fazer um estudo de revisão sistemática, é importante que primeiro ele consulte o Próspero, coloque o título, mesmo que seja que não seja o título oficial, porque seja provisório, para ver se já não tem nenhum estudo semelhante que está em fase de desenvolvimento, e aí ele registra nessa plataforma free o protocolo do seu estudo de revisão sistemática, para garantir então o quê? Que o estudo dele depois, quando for submetido a uma revista, vá com esse registro próspero, e assim ele garante que ele fez o registro inicialmente, antes de começar a realizar a revisão, e evita duplicidade de estudos. Para o escopo, há muitos pesquisadores que utilizam o JBI.
Inclua na sua busca a literatura cinzenta, anais, teses, dissertações. Então, quando eu oriento o usuário a realizar as buscas nas bases, eu já faço um alerta. Não filtre pedindo só artigos científicos. Deixe que as bases busquem tudo que elas, todos os formatos de documentos. Aqui nós temos o Ryan, que é uma ferramenta utilizada para excluir e incluir os estudos. E essa plataforma, ela traz uma nuvem de palavras que os envolvidos, os revisores, eles vão se baseando para poder justificar os motivos de exclusão dos estudos ou inclusão, e eles podem levar essas justificativas depois para a metodologia. E aqui o Heavman, que é utilizado para quem for fazer a meta-análise. Bom, vou falar então aqui nessa parte da aula sobre estratégia PICO e sobre a estratégia PCC. Então, a estratégia PICO, ela é utilizada para estudo de revisão sistemática. Então, o P é paciente, a população, o grupo envolvido. A intervenção é o tratamento pretendido ou a prática pretendida. O grupo controle é o tratamento padrão ou o tratamento já utilizado, ou pode ser nenhuma terapia, nenhuma intervenção. E o desfecho, que são os resultados esperados. Então, aqui eu tenho um exemplo do PICO, o uso da oxigenoterapia associada a anticoagulantes na redução dos riscos da tromboembolia pulmonar. Então, aqui eu coloquei em forma de pergunta. E observe então que o P, a população, são os pacientes que apresentam um quadro de tromboembolismo pulmonar. A intervenção, que é o tratamento pretendido, porque aqui subentende que eu já uso anticoagulantes, então a intervenção é a oxigenoterapia. O grupo controle, que já é o tratamento utilizado, é anticoagulante, e o desfecho esperado é diminuição de riscos. Aqui nós temos o PCC, de uma revisão ou estudo de escopo. Então, o P é a população ou o problema. Então, são características específicas do grupo que eu vou estudar. O C, conceito, é o tema principal ou aquilo que eu quero investigar. E o contexto, ele tem como características as localizações ou a localização geográfica da população que eu vou estudar, questões de gênero, culturais, questões escolares. Então, isso tudo vai depender da minha pergunta. Então, aqui um exemplo. Nessa pergunta investigativa, nesse estudo, eu quero saber se acidentes por quedas em idosos, eles acontecem mais com os que vivem em instituições de longa permanência, né, em asilos, casas de repouso, ou acontece mais quando eles moram com familiares. Então, aqui a minha população são os idosos de ambos os sexos. Aqui, qual é o problema que eu quero investigar? Então, o meu conceito aqui são acidentes por quedas. Dentro de qual contexto? Quais ambientes? Então, aqui eu não tenho uma questão geográfica, mas eu tenho as instituições de longa permanência e
habitação com familiares ou com parentes. Retorno aqui a falar da elaboração e estrutura das estratégias. Então, não existe uma estratégia pequena ou grande, complexa ou simples. Não. Nós trabalhamos com estratégias sensíveis e específicas. Para escopo e revisão sistemática, no primeiro momento eu utilizo a estratégia sensível. Por quê? Eu quero buscar o máximo de estudos publicados onde constam os termos das minhas estratégias. Então aqui eu tenho uma estratégia específica. Observe que eu coloco entre revisão sistemática, entre a população, intervenção, grupo controle e desfecho. No estudo, na revisão de escopo, eu coloco o entre a população, o conceito e o contexto. Já na minha estratégia mais sensível, ou seja, menos específica, então eu vou colocar entre a intervenção e o grupo controle numa revisão sistemática OR, e às vezes eu não coloco nem o desfecho, e para a revisão de escopo, eu coloco entre o conceito e o contexto também o OR. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma estratégia específica com o assunto oxigenoterapia anticoagulante, risco e embolia pulmonar, tanto em português, como a estratégia elaborada pelo MESH, pelo ENTRI em inglês. E aqui a estratégia mais sensível, onde eu coloco o OR entre a intervenção e o grupo controle, em português e aqui em inglês. E assim eu termino a parte teórica e agora eu vou aplicar todos esses recursos na parte prática. Iniciarei a segunda parte da aula. Então, na aula anterior, eu apresentei alguns conceitos, mostrei como elaborar uma estratégia de forma precisa para que ela recupere resultados efetivos, mostrei os operadores booleano, os sinais, os descritores, falei sobre revisão de escopo e revisão sistemática e fiz alguns informes importantes para que, na hora de selecionar os termos para elaborar a estratégia, que os termos sejam... vou começar de novo. Tá bom. Desculpa, tá. Não, fica à vontade. Tá. Iniciarei a segunda parte da aula. Essa é a parte prática. E nesse momento eu vou aplicar tudo que eu mostrei na parte teórica para elaborar as estratégias de forma precisa para que se recupere resultados efetivos. Então, nesse momento, eu vou mostrar como encontrar os descritores para os vocabulários naturais, verificar através dos descritores em ciências da saúde, o DEX, o MESH e o ENTRI, se há termos alternativos, e quando eu não localizar nos descritores o vocabulário controlado e seus termos alternativos, eu vou usar o GPT. Então, o GPT, ele traz muitos termos que beneficiam muito na localização de documentos ou estudos científicos. Então, eu vou pegar um exemplo
de um estudo que é prevalência de incapacidade funcional por gênero em idosos brasileiros. Aqui no caso eu não coloquei o país, mas eu vou mostrar onde eu vou trabalhar com o termo Brasil, or brasileiros ou brasileiras. Então eu vou fazer uma revisão sistemática e, se possível, com meta-análise sobre a diferença entre homens e mulheres idosos em relação à incapacidade funcional. Então, primeiro eu vou elaborar a estratégia utilizando o descritor em Ciências da Saúde, o DECS. Se eu não achar os termos que eu vou trabalhar no DECS, aí eu vou procurar no GPT, e essa estratégia ela será utilizada para eu rodar na base Cielo via Web of Science e na BVS, Biblioteca Virtual de Saúde. Então, primeiro eu vou escolher os termos para eu elaborar a estratégia. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou pegar incapacidade funcional gênero e idosos. Selecionei os termos, observem que eu não peguei todas as palavras do título, porque se eu colocar vários conjuntos de OR com a intersecção do operador AND, eu tornarei a minha estratégia muito mais específica do que sensível, e isso comprometerá o número de resultados da minha busca. Então, primeiro, acessarei o DECS. Então, eu entro no site da biblioteca, acervo, bases de dados e outras fontes de informação. Estrategicamente, foi colocado os descritores no início da página. Então, eu vou clicar no DECS. Aqui, português, qualquer termo. Vou pegar o meu primeiro termo. Vou colocar o termo no campo de busca e clicar na lupa. Nenhum resultado encontrado. Então, o que que eu faço? Nesse momento eu venho no GPT. Vou colocar definição de. Definição de incapacidade funcional. Para eu ver se de fato é o que eu quero. Vou ler o escopo do GPT. É isso que eu quero.
Então, agora eu vou entrar aqui na caixa de busca. E coloco sinônimos em português para incapacidade funcional. Então, eu vou pegar os sinônimos diretos e expressões correlatas. Então, eu venho, copio. Como eu não localizei a incapacidade funcional no descritor, eu vi o escopo do GPT, é isso que eu quero, e eu pedi então os sinônimos em português para incapacidade funcional. Então, eu peguei os sinônimos direto e expressões correlatas, e aí eu coloquei na minha estratégia. Então, eu vou pegar, vou colocar aqui na minha estratégia do DEX, vou colocar o parênteses, vou fechar, peraí, vou tirar aqui o destaque. Então, aqui eu tenho o conjunto de incapacidade funcional. E esses termos, esse conjunto, eu peguei, deixa eu pôr no tom escuro, que eu acho que é melhor, no GPT, só para visualização. Bom, então agora, o outro termo, deixa eu pegar aqui, será gênero. Então, eu vou pegar este termo, vou no descritor, coloco, vou colocar em qualquer termo, porque daí ele mostra tudo que tem com o termo gênero. E vou clicar na lupa. 54. Nesse caso, eu vou colocar então termo exato. Clico na lupa. E aí eu vou primeiro ler o escopo para ver se realmente é isso que eu quero. Então, é isso. Eu vou pegar o descritor em português. Então, aqui é outro conjunto. Aí, eu separo por ende. Eu gosto sempre de dar um destaque aqui no descritor. Vou pegar em inglês. Na aula anterior eu falei que
As revistas nacionais, geralmente, elas publicam em inglês, espanhol e português. Em espanhol, e aqui termos alternativos. Esse é o Word que eu estou usando para o GPT. Então, aqui, identidade. E aqui, em veja também os descritores, eu posso ter termos relacionados que eu desejo incluir. Então, aqui eu tenho pessoas transgênero, eu posso clicar aqui. Então, se eu quiser, eu posso também trabalhar com pessoas transgênero. Então, eu vou pegar aqui. Sempre identificando aqui em inglês. Quando algum descritor tiver apenas acentuação diferente de um idioma para o outro, não precisa repetir. Então, descritores escritos iguais, onde apenas há sinais diferentes, então um foi agudo, o outro não tem sinal, então não precisa repetir. Em espanhol, deixa eu ver se eu já peguei espanhol. Peguei. Então, agora eu vou pegar os termos alternativos. Então, aqui eu vou ter que diminuir aí vai ficar muito pequeno, mas não tem problema. Quando eu for colocando o OR, aí tem a questão de eu tenho que pegar todos os termos alternativos? Não. É importante que você analise para saber se vai ou não inserir na sua estratégia. Assim como termos relacionados. Isso tudo vai depender do contexto do seu trabalho, do que você pretende de fato abordar. Fecho. Deixa eu colocar aqui porque eu gosto de destacar. Aqui, quando tem sigla,
ou abreviatura ou sigla, eu tiro. Aqui eu vou abrir outro conjunto. Então, deixa eu destacar aqui. Mostrando como ficou até aqui. Então, observem que nessa estratégia eu tenho 2 descritores, certo? E agora eu vou pegar idosos. Volto no campo de busca. Provavelmente aqui eu vou ter que colocar termo exato. Então, deixa eu primeiro ver. Ah, foram poucos, 13. Direito, centro, anestesia, instituição, idoso fragilizado, abuso. Achei idoso sozinho. Então, eu clico aqui em Veja Detalhes. Então, aqui identifico com a cor vermelha. Em inglês, o descritor. Em espanhol. Termos alternativos. Finalizei essa estratégia? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho ainda que colocar os sinônimos para incapacidade funcional em inglês. E aqui eu coloquei o idoso, mas eu não li o escopo. Então, eu vou voltar e vou ler. Pessoa de 65 anos de idade ou mais, ele considerou o descritor idoso. Para uma pessoa com mais de 79 anos, eu vou usar idoso de 80 ou mais. Então, eu vou clicar aqui e vou fazer aqui essa parte. Então, eu vou incluir neste conjunto o idoso com mais de
80. Então, eu já vou destacar aqui, colocar na cor vermelha esse descritor. Vou pegar aqui em espanhol. E vou pegar os termos alternativos. Então, agora eu vou fechar. E vou pegar incapacidade funcional. Vou voltar no GPT e colocar sinônimos em inglês para... Posso até fazer junto, colocar português e inglês, tá? Então, agora, esperar o GPT. Então, eu vou pegar aqui. Vou colocar aqui no Word. Eu vou pegar também as expressões relacionadas. Colocando OR entre os termos. Deixa eu ligar o pi para ver se tem espaço duplo. Não. E agora eu vou copiar. E vou colar aqui no meu conjunto. De incapacidade funcional. Deixa eu dar só um destaque aqui para eu saber que aqui começa o idioma inglês. E aqui nós temos a estratégia para o assunto em questão. Então, observem que na cor vermelha são os descritores em português que eu achei no Dex. Coloquei também o descritor em inglês e espanhol e os termos alternativos somente em português. E como eu não achei o termo incapacidade funcional no Dex, eu coloquei, pedi a definição no GPT, verifiquei que é o que eu quero e pedi os sinônimos em português e em inglês para incapacidade funcional. Então, essa é a estratégia que eu vou rodar no Cielo e na BVS. O que muda aqui? Deixa eu voltar, pegar aqui
o Cielo e vou colocar aqui e vou pegar, deletar aqui e vou colocar aqui, inserir caixa de texto, a BVS, só que daí eu já vou pegar essa estratégia e colocar. Acabei de elaborar a estratégia para rodar no Cielo, via Web of Science e na BVS, na Biblioteca Virtual em Saúde. Eu utilizo a mesma estratégia para as duas bases. A diferença é que na BVS, quando eu tenho dois descritores no mesmo conjunto de OR, então eu tenho que, vamos voltar aqui. Então aqui eu tenho dois, eu vou colocar aqui o parênteses, ele fecha aqui, aqui, ele fecha aqui. A mesma coisa aqui para idoso, abre aqui o do idoso, antes de entrar em idoso de 80 ou mais, eu fecho aqui, começo aqui o idoso e fecho aqui. Então, observe que eu fiz a mesma estratégia para o Cielo e a BVS. O que mudou é que na BVS eu coloco parênteses quando tem dois descritores para abrir o conjunto de OR e fechar, e coloco parênteses para abrir e fechar um descritor com seus termos alternativos, e depois do OR, quando inicio o outro, eu coloco parênteses para abrir e fechar, que é o caso daqui da identidade de gênero e pessoas transgênero, e aqui idoso e idoso de 80 ou mais. Então, a estratégia para eu rodar, né, ou as estratégias na BVS e no Cielo estão prontas. Agora eu vou elaborar para eu rodar nas bases internacionais. Então, como que eu faço? Então, eu vou pegar aqui a estratégia do Cielo, vou copiar, e vou colocar aqui nesse slide. Deixa eu aumentar aqui a letra. Aqui eu vou tirar tudo que for em português. Então, eu vou tirar tudo aqui que for em português, espanhol, vou deixar só o que é em inglês. Aqui é a mesma coisa, porque as revistas internacionais, a política é, independente do idioma original, título e abstract, né? Título e resumo tem que ser em inglês. Então, aqui eu também
Vou tirar tudo que tem português, espanhol. Vou deixar aqui, depois eu vou aumentar. Aqui o idoso. Então, aqui. Eu tenho incapacidade funcional, que esse daqui foi do GPT. Então, só para identificar aqui. Deixa eu colocar um tom um pouco mais claro. Aí, aqui eu começo com o meu conjunto de gênero. E aqui idoso. E idoso com 80 ou mais. Então, agora eu vou elaborar a minha estratégia. Como eu já peguei da outra estratégia para rodar nas bases nacionais a parte de inglês em GPT de incapacidade funcional, então aqui eu tirei todos os termos em português e espanhol. O meu conjunto de incapacidade funcional, eu já peguei os termos no GPT em inglês. Então, agora eu preciso buscar os termos no mexe no entre, para idoso e idoso de 80 ou mais, e para o meu conjunto de gênero, tá? Então, eu vou voltar. Aqui também vou pôr na cor vermelha, para identificar que isso é o descritor em inglês. E agora eu vou na página da biblioteca, em acervo, bases de dados e outras fontes de informação. Eu vou abrir o Mesh e já vou abrir o Entre. O Entre, ele está na página da base em Base. Ele tá aqui em cima, eu vou clicar nele. Bom, então vamos começar por identidade de gênero. Eu vou copiar. Eu começo pelo Mesh. Peço para buscar. Então, eu estou na página do Mesh. Aqui ele já vem em destaque. Aqui vem o escopo. Eu clico em cima. E onde eu encontro os termos alternativos? Neste campo, entre. Então, aqui eu vou copiar. Eu vou descer aqui. E vou colar.
Vou pegar aqui o descritor e vou colocar aqui no entre. Já identifiquei, vou clicar em cima. Venho para esse lado da página, no campo de sinônimos, eu vou clicar em copy. E aí, eu colo aqui. O que eu vou fazer? Então, eu vi que eu tenho menos termos aqui no mesh do que no entre. Então, primeiro, eu vou tirar esses apóstolos, substituir tudo. Tirei. Agora, eu sempre pego onde tem menos. Vou pegar aqui e vou ver se ele repete no entre. Então, eu coloco ele aqui em localizar. Não apareceu nada, então eu vou manter. Vou pegar esse outro termo, vou colocar aqui. Não apareceu nada, vou manter. Vou pegar este termo. Vou colocar aqui, não identificou nada, vou manter. E vou pegar este termo. Também não apareceu nada. Então, esse termo aqui, ele apareceu aqui, ó. Agora que eu observei. Deixa eu ver. Ah, ó, aqui, ele apareceu aqui. Ele apareceu nas de cima e apareceu aqui. Então, esse eu vou tirar, não pode repetir. Então, agora, eu vou trouxe. Agora, eu vou fazer com o outro conjunto. Então, primeiro eu vou no mesh. Dou um insert. Leio. Clico em cima. E aqui eu vou pegar colocando OR.
E agora, eu vou pegar o mesmo termo e vou colocar aqui no entry da Embase. Ele pede para usar esse termo, 13 sinônimos, vou copiar e vou colocar aqui. Então, eu vou tirar as aspas. Ele tem menos do que no Mesh, então eu vou trabalhar com ele e já vou começar aqui. Ele fala que apareceu uma vez. Então, provavelmente foi na outra estratégia. Então, vamos ver. Aqui tá certo. Então, eu vou tirar ele daqui. Vou pegar essa. Ele apareceu uma vez, é porque só tem ele aqui. Esse também uma vez. Esse duas. Então, ele apareceu aqui e vamos pedir para ele mostrar onde. Aqui. Deixa eu ver se não tem outra palavra. Não. Então, tá no plural, no singular, então aqui eu vou tirar. Aí, eu vou pegar esse termo. 6 vezes, então, vamos ver. Volta aqui. Tá. É o primeiro aqui. E ele aparece em outra, que eu fiz para o Cielo e para a BVS. Mas eu já identifiquei aqui, então eu também vou tirar para não repetir. Esse, uma vez só. Esse, 2 vezes. Então, eu vou tirar. Opa, esse. 2 vezes. Aqui. Então, eu vou tirar. Duas vezes, vou tirar. Então, ele já apareceu no Mesh, uma vez. Então, quando aparece no Mesh e no Entry, eu mantenho só uma vez. Esse não. Quatro vezes, então vamos ver. Aqui no plural e singular, aqui, mas ele não aparece sozinho, não aparece sozinho, não aparece sozinho. Então, eu vou manter. Uma vez só. Nossa, esse aparece bastante, mas vamos ver aqui. Então, ele apareceu sozinho
Não, aqui ele tá com person, então não é sozinho. Opa, aqui ele apareceu sozinho. Então, eu vou tirar. E aqui... finalizei esse conjunto. Então, deixa eu mostrar como até agora. Então, o conjunto de incapacidade funcional, o conjunto de gênero e pessoa transgênero. E agora eu vou fazer o último conjunto, que é de idoso e idoso de 80 ou mais. Então, é o que eu quero chamar a atenção, que na estratégia que eu fiz para BVS e para o Cielo, eu não preciso colocar aspas em termos compostos, mas aqui eu vou precisar. Então, depois que eu elaborar a estratégia, aí eu vou pedir para o GPT colocar aspas em termos compostos. Então, agora nós vamos aqui para o conjunto de idoso. Então, eu venho aqui no Mesh, peço para buscar, já encontrei aqui, só tem esse termo. Vou pegar e ver o que tem no entre. Vou pegar aqui sozinho, 12 sinônimos, copio e vou trazer para cá. Então, aqui vai ficar mais fácil. Deixa eu só tirar aqui o apóstrofo. Como aqui nós temos dois, então esse eu já vi que ele tá aqui, vou tirar. E esse ele está aqui. Então, eu vou tirar. E agora vou pegar esse termo, esse descritor, vou colocar no Mesh. Já foi direto, porque não tem nada igual. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui. E vou pegar novamente para colocar no entre. Vou usar desta forma, copio, vou colocar aqui. Então, aqui eu vou tirar. Já foi. Deixa eu só ver. Ah, porque ele tá aqui ainda. Peraí. Ctrl C. Tá. Bom, agora aqui tem só esses dois. Esse. Então, ele está
aqui. Já vou tirar. E aqui ele não aparece, então eu vou manter. E aqui nós temos a estratégia para rodar nas bases internacionais. Mas agora eu vou pegar o meu primeiro conjunto e vou colocar aspas apenas em termos compostos. Eu vou colocar a estratégia primeiro aqui no Word. Vou colocar por conjunto. Vou pegar primeiro o conjunto e vou colocar no GPT. Então, agora eu vou pegar e já vou substituir aqui. Eu sempre gosto de dar uma verificada depois. Agora, depois que eu coloco para colocar as aspas. Então, vou colocar aqui primeiro no Word. Só para eu dar uma conferida. E agora eu vou para o GPT. Colocar aspas apenas em termos compostos. Então, aqui eu vou copiar. Aqui eu já coloco. Posso identificar de vermelho o descritor, se tiver necessidade. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar direto, vamos ver, colocar aspas apenas em termos compostos. Aqui veio com a imagem, então deixa eu colocar primeiro aqui no Word. Vamos ver se ele vai aqui. Deixa eu só colocar aqui para identificar. Aqui. Aqui. E o outro termo, deixa eu ver. Deixa eu ver onde que tá. Aqui.
E aqui nós temos a estratégia para rodar nas bases, na Cochrane, na Web of Science, na Scopus, na Embase, no PubMed, na Sinahal e no ProQuest. Nós temos mais bases específicas, o Pedro, da fisioterapia, a Psique, da área de psicologia. Então, caso o usuário queira aumentar suas chances de busca, eu sou da fisioterapia, quero ver na base Pedro, de fisioterapia. Aí é interessante rodar também. Bom, aqui eu coloquei sobre os critérios de exclusão para chamar a atenção que não são todos os termos que eu coloco na estratégia. Então, se aqui o meu trabalho fosse com idosos no Brasil, eu vou deixar até em maiúsculo para chamar a atenção, eu posso deixar então a questão do que? Da localização do país para critério de inclusão. Então, o que não for do Brasil, ou eu quero ver na América Latina, eu não preciso nesse momento inserir na estratégia ou nas estratégias. Eu deixo como critério de inclusão ou exclusão. Para eu observar também essa questão da incapacidade funcional. E se eu quero, dentro do meu estudo, um dos meus critérios é verificar a incapacidade funcional dos idosos. Então, eu quero saber se as mulheres idosas, elas apresentam mais um quadro de incapacidade funcional comparado aos homens, já é um critério. Então, isso está dentro do meu estudo, da minha pergunta. E eu posso também ter outros critérios. Então, eu quero, no meu estudo, verificar, então, essa prevalência, né, da incapacidade funcional entre idosos, homens e mulheres no Brasil, que residem em instituição de longa permanência. Até posso colocar esses termos dentro da minha estratégia, ou das minhas estratégias, mas eu vou torná-las muito específicas. Então, eu opto sempre em colocar alguns termos do meu estudo nessa fase do critério de inclusão, para eu estabelecer o critério de inclusão e exclusão. E eu pego os resultados que eu localizei nas bases e pelo título e pelo resumo eu já vou ficar atenta se esses critérios aparecem já no título e no abstract. Apareceu, eu vou incluir para eu buscar na íntegra e aí eu vou avaliar a metodologia, os resultados de cada estudo na íntegra que eu incluir para buscar o full test e aí eu vou ver então de fato quais estudos eu vou utilizar para elaborar o meu trabalho. Obrigada.